Paz do Senhor, meus irmãos, estamos na lição número 9. Seguir após Jesus e os relacionamentos interpessoais. Texto áureo de nossa lição é: Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos capítulo 1 e versículo 17. Quando Jesus nos convida a seguir após Ele e nos fazer pescadores de homens, Ele está nos convidando a nos tornarmos especialistas em lidar com seres humanos. Quem entende mais de pesca, de peixe, do que um pescador? Pois Jesus nos faz pescadores de homens. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Provérbios capítulo 11 e versículo 30. Então, Jesus está nos convidando a nos tornarmos sábios no lidar com seres humanos. E isto tudo para aquele que segue após Jesus. O que é seguir após Jesus? O que acontece com aqueles que seguem após Jesus? Nós utilizamos, e vamos mostrar no quadro aqui, nós utilizamos um acróstico para mostrar o que segue após Jesus, o que acontece com ele. Aqui então vemos este acróstico. Esqueça o que está aqui para baixo. Olha só o que está aqui para cima. O acróstico após. E este após, então, forma este acróstico aqui: amar, pacificar, ouvir e servir. Então, seguir após Jesus nos leva a amar, pacificar, ouvir e servir. Estes 4 verbos aqui são os verbos da sabedoria no lidar com seres humanos. Primeiro, amar. Segundo, pacificar. Terceiro, ouvir. E quarto, servir. Amar. O amor passa por Jesus. É interessante notar que se Jesus está na nossa frente e nós estamos indo após Jesus, entre a minha irmã e eu, entre o meu irmão e eu, está quem? Está Jesus. Jesus seria mais ou menos como esta câmera aí. Entre você e eu está esta câmera, que está me filmando agora. Então, assim também, entre você e as pessoas está Jesus. Então, tudo passa por Jesus. Quando nós vamos seguindo após Jesus, quando nós temos Jesus realmente como nosso mediador entre nós e as outras pessoas, nós temos que pensar sempre isto. Entre o meu inimigo e eu, está quem? Está Jesus. Então, se eu odiar o meu inimigo, o ódio vai passar por quem? Vai passar por Jesus. Tudo que você vê a meu respeito está passando por esta câmera. Todo o teu relacionamento com o mundo vai passar por aquele que está entre você e o mundo. Então, quando nós temos realmente Jesus como nosso mediador, nós então entendemos isto, que quando amamos o nosso irmão, olha que coisa linda isso. Quando você ama alguém, o amor primeiro passa por Jesus. O primeiro a sentir o teu amor vai ser Jesus. Não é precioso isto? Não é maravilhoso isto? Saber que se você amar, antes do teu amor atingir a pessoa, vai passar por Jesus? Agora, se você odiar, também, antes da pessoa receber o teu ódio, a tua amargura, o teu ódio vai passar por Jesus. Vai passar por Jesus. Por esta razão, quando Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que pensar isto. Se eu amar o meu inimigo, antes do meu amor chegar no meu inimigo, vai passar por Jesus. Ele vai sentir meu amor. Ele vai sentir minha obediência a Ele. Então, sempre que você for fazer alguma coisa para alguém que não merece o que você está fazendo, lembra-te disto, que antes desta pessoa receber
o que você está lhe dando e quem sabe ela realmente não merece, mas isso que você está dando para esta pessoa está passando pelo mediador. Aleluia! Jesus está experimentando em primeira mão aquilo que você dá, seja bom ou seja mal. Muito bem. Quando também você tem Jesus como mediador, o que acontece? Você se torna uma pessoa que está olhando o mundo por meio de Jesus. Eu vou pegar aqui este filme, que protege a tela do meu computador. Olha só, eu vou colocar esta tela entre eu e a câmera. Agora veja uma coisa, você está me enxergando de uma maneira, certo? Agora veja, agora você está me enxergando de uma outra maneira. Por quê? Porque você está me olhando por meio deste filme aqui. Então você vai me enxergar segundo a ótica deste filme. E agora também, quando você olha o mundo por meio de Jesus, você olha as pessoas com a ótica de Jesus. Isso é ter Jesus como mediador. Não é a tua visão, é a visão de Jesus. É a visão que ele tem das coisas. Então você, seguindo após Jesus, você vai olhar com a ótica de Jesus, que é a ótica do amor. Então, quando você ama e Jesus é o mediador, o primeiro a receber o amor não é o teu inimigo, é Jesus. Não é o teu amigo também, é Jesus. E você então passa a olhar o mundo com a ótica de Jesus. Eu pergunto para você, e gostaria que você perguntasse para os seus alunos, o examine-se da página 42. Você está disposto a olhar seus inimigos com o olhar de Jesus? Muito bem. Vamos agora ao segundo ponto do após. Letra A, de amar. Letra P, de pacificar. De onde vem a guerra? De onde vem a falta de paz? A Bíblia responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então toda peleja, toda guerra, toda dissensão entre as pessoas provém da natureza humana, da natureza terrena, provém da carne. Porque a Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes porque não pedis. Tiago 4, 1 e 2. Vemos então que a carne produz esta ação de guerra, a reação diante de uma provocação de alguém. Agora, pense uma coisa: por que pessoas de bem brigam? Pessoas ótimas acabam se metendo em confusão, acabam se irritando. Por quê? Porque nós, seres humanos, sempre queremos ter a nossa razão. Então, mesmo crente, ele quer ter a sua razão, ele quer defender as suas razões. Então, a partir do momento que eu tenho uma razão e você tem outra razão, surge uma contenda, surge uma guerra. E a nossa natureza humana é tendenciosa, busca sempre achar que tem razão. Eu me lembro que o pastor Otávio, meu querido pai, que já me espera do outro lado do portal da eternidade, ele gostava muito de dizer uma coisa. Ele gostava de dizer: o crente tem que saber uma coisa, que a razão do crente é não ter razão. O crente tem que saber uma coisa: a razão do crente é não ter razão. Ele gostava muito de dizer isto. E eu repito o que ele estava falando. Realmente, nós
somos muito propensos a defender os nossos direitos. Direitos, eu tenho direito. O empregado tem um dia de serviço, já quer saber dos seus direitos. Seus direitos, eu quero os meus direitos. Então todo mundo quer saber dos seus direitos. A minha razão. Quero ter a minha razão, defender a minha razão. Então, neste choque de razões, surge então a contenda. Surge então o problema nos relacionamentos. Cada um quer a sua justiça. Eu quero justiça. As pessoas dizem, eu quero justiça. Mas o que é justiça para você? Justiça é reconhecerem a minha razão. Justiça é reconhecerem o meu direito. Isso é justiça. Aí os dois lados querem justiça. Justiça, quero justiça. Tem que reconhecer que eu tenho razão. Aí se não reconhece a razão dele, é injustiça. Então veja, esta é a natureza humana. Esta é a carne do ser humano. Mas quando o Senhor fala sobre isto, eu não vou me deter aqui em todas as minúcias da lição, porque não é isso que se propõe este DVD. Mas, então, quando a palavra de Deus fala sobre como o crente deve buscar equacionar os seus relacionamentos, como nós da igreja devemos equacionar a busca de interesses antagônicos, a defesa de razões antagônicas, o que a Bíblia diz? A Bíblia fala que a paz de Deus deve ser o árbitro em nossos corações. Diz assim a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Veja, tenha motivo de queixa. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, ponto. E agora, olha o torpedo, o míssil que Deus manda. Deus diz assim: seja paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que significa isto? Seja a paz de Cristo o árbitro. Árbitro é juiz. Então, Deus está dizendo, sabe quem deve ser o juiz de vocês? A paz de Cristo. O que significa isto? O que significa a paz de Cristo ser o juiz entre vós? Vamos ao quadro? Eu escrevi aqui alguma coisa no quadro que procura explicar o que significa isso. Então eu escrevi assim: a paz como árbitro significa dizer que justiça não é atribuir razão a este ou a aquele, mas achar o ponto onde todos vivam em paz. Então, a justiça dos homens, para que serve? Para dizer assim, você tem razão e você não tem razão. Ah, os dois têm razão, você tem razão até aqui, nesse ponto, nesse, e você tem razão nesse outro ponto. Ou, não, você não tem, você tem razão. Bom, esta é a atuação da justiça humana. Dar razão para um e tirar a razão do outro. Agora, Deus está dizendo que o cristão, nos seus relacionamentos, especialmente nos relacionamentos dentro da casa do Senhor,
ele deve ter como árbitro não a busca da razão, não encontrar quem tem razão, quem não tem, mas a justiça de Deus acontece onde há paz. A paz. O casal está brigando e ela diz, não, que eu tenho razão. E ele diz, não, eu tenho razão. Não. Bom, e é aquela confusão. E vão discutindo a noite inteira. E está amanhecendo o dia, o galo cantou, eles estão tentando descobrir quem tem razão. O que Deus está dizendo? Para com isso, Felisbina. Para com isso, Felisberto. Vocês têm que buscar a paz. Onde é que está o ponto de paz? Não interessa quem tem razão. Onde está o ponto de paz? Onde é que vocês podem encontrar um ponto de equilíbrio? Que haja paz. Não interessa se tem razão, se não tem. Importante, bom, encontramos a paz, encontramos um meio termo, encontramos uma coisa que pronto, satisfez e resolveu, amém. Ah, mas eu tinha razão. Não interessa se tinha razão, não tem. O que tem que ser a paz, o que tem que ser o árbitro melhor, é a paz. O árbitro não é a razão, o árbitro é a paz. Seja a paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. No mesmo Sermão da Montanha, Jesus exalta muito essa questão da paz. Tanto é que ele diz o seguinte, se alguém te põe na justiça, o que tu faz? Ah, agora vou até o fim. Tem gente que diz assim, né? Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu pago uma manada para não sair. Não. Jesus disse assim, tá com problema? Faz um acordo. Faz um acordo. É o que Jesus está dizendo, né? Não é exatamente isso que Jesus está dizendo? Faz um acordo. Em Mateus capítulo 5, verso 23, 24, 25 e 26, a Bíblia está dizendo, você tem alguém que tem uma coisa contra você? Ah, eu vou lá tirar limpo. Não tira limpo. Jesus disse, vai lá e te reconcilia. Fica amigo, não tira nada limpo, não faz acariação. Tem gente que eu quero uma acariação. Não, Jesus disse, alguém tem uma coisa contra você, te reconcilia, faz o acordo. No verso 25 e 26, Jesus disse, o camarada te colocou na justiça, vai lá e vamos fazer um acordo, tal. Olha, eu me lembro quando eu estava na faculdade de Direito, tinha um professor, também era juiz, e ele dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele dizia o seguinte, ele dizia que um mau acordo é melhor que uma boa demanda. Um mau acordo é melhor que uma boa demanda. Às vezes o acordo não é tão bom para você, mas já encerrou o assunto. Acabou aquela confusão, aquela agonia, e quando é que vai terminar essa causa, e tem audiência, e tem recurso. Ah, pronto, fez valer o acordo. Você tinha direito de ganhar 10 mil, mas pronto, fez um acordo por 7. Perdeu 3, mas olha só quanta luta, quanta preocupação e quanta roeção de unha que você está economizando. Então, Jesus está dizendo isso. O importante é buscar paz nos relacionamentos. O importante é buscar paz nos relacionamentos. É evitar a contenda. Jesus ensinou isso. Então, Jesus está dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de um exemplo prático, o exemplo de Filemon e de Onésimo. Quem era Filemon? Filemon era um senhor de escravos. Quem era Onésimo? Era um dos seus escravos. O Onésimo causou um prejuízo, não se sabe que tipo de prejuízo que ele causou para o seu senhor Filemon e se escapou. Então, o que acontece? Por essas coisas da vida, o Filemon aceita Jesus, o Onésimo também aceita Jesus, lá com Paulo. E o Onésimo torna-se um cooperador de Paulo, e diz a Bíblia Sagrada que era um bom cooperador. Era aquele ajudante, aquele auxiliar que está sempre lá do Paulo. O
Paulo precisava de um chá, ele ia correndo para dizer, ó, irmão Paulo aqui tá um chazinho. Não, o Paulo estava com frio assim, lá vinha o Onésimo correndo, olha, irmão Paulo, aqui tem um cobertorzinho para esquentar os seus pés. Ah, que coisa boa. O Paulo estava orando lá, né? E chegava o Onésimo assim, irmão Paulo, paz do Senhor, olha, eu vou dormir, mas você não quer um leitinho quente, né? E um dia o Onésimo disse assim, irmão Paulo, eu estou com uma luta no meu coração, o que aconteceu contigo? Paulo, eu vou contar uma coisa do meu passado. Eu era um escravo. Dei um prejuízo para o meu Senhor, fugi do meu Senhor, e agora eu descobri que o homem é crente. O homem se converteu. Aí o Paulo disse assim, meu filho, então, olha, eu gosto tanto de ti aqui comigo, tu é tão útil para mim, mas é o seguinte, tu vais voltar para a casa do Filemão. Mas, irmão Paulo, e o prejuízo que eu dei para ele? O homem vai me surrar, o homem vai fazer, meu Deus do céu, e agora? O Paulo disse assim, não, meu filho, daqui. Vamos escrever uma carta para o Filemão. E Paulo escreve então a carta ao Filemão. E Paulo diz assim para o Filemão, olha aqui, Filemão, se o Onésimo te causou algum prejuízo, recebe ele agora não como escravo, mas como irmão. E esse prejuízo que ele te causou, põe na minha conta. Deixa que eu te pago. Imagine se o Filemão ia cobrar do Paulo, né? Mas o Paulo, então, se colocou como mediador. Paulo não discutiu, Filemão, o Onésimo fez isso, mas olha só, mas tu também era um senhor muito rígido com ele. Não, Paulo não procurou saber quem tinha razão, quem não tinha. Paulo não está preocupado em dizer assim, Filemão, que negócio é esse? Tu com escravatura aí, tu tinha que liberar teus escravos, o Onésimo, que barbaridade, olha o que você fez para o Filemão. Não. Paulo não queria saber quem tinha razão, Paulo não queria saber se o Filemão era bom senhor ou não era, se o Onésimo era um escravo fujão, não. O que Paulo queria era paz. Paulo disse para Filemão, olha, recebe o rapaz aí como teu irmão, se tem algum problema, cobra de mim, deixa que eu pago, eu acerto esse negócio aí. O importante não é saber quem tem razão, o importante é vocês ficarem em paz, é isso que Deus quer. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, isto é o que Deus quer de nós, paz nos relacionamentos. Então diz a Bíblia Sagrada que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é, olha só, justiça. Que tipo de justiça? Continua, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça dos homens não produz alegria. Por quê? Por que a justiça dos homens não produz alegria? Porque o juiz diz assim, olha, tu tem razão, tu não tem. Então um fica alegre e outro fica triste. Então a justiça dos homens sempre vai produzir alegria num e tristeza no outro. Você está compreendendo? Quem está compreendendo, dá glória a Deus aí. Né? Então a justiça dos homens sempre produz alegria num e tristeza no outro. Mas a justiça de Deus, que é a paz, o árbitro, que é a paz de Cristo, produz o quê? Os dois ficam contentes. Por quê? Porque acabou o problema. Cada um abriu mão da sua razão, cada um abriu mão de buscar os seus direitos, os dois buscaram um equilíbrio de paz. Quem sabe um não alcançou toda a razão que podia alcançar, o outro também não conseguiu alcançar tudo que ele imaginava que era certo, mas olha, se abraçaram, acabaram aquilo, colocaram tudo embaixo da cruz do Senhor Jesus, embaixo do sangue de Jesus e pronto, vamos para frente. Vamos para frente, tem muita jornada até a gente chegar no céu. E nós temos que chegar lá. E no céu não vai ter um pedacinho para um e um pedacinho para outro. Tem que entrar todo mundo abraçado lá. Aleluia. Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. Seja a paz
de Cristo, o árbitro em vossos corações. A, amar. P, pacificar. Já estamos na metade da palavra após. Vamos entrar então daqui a pouco na lição número 10. Deus abençoe.